Alô galera, diretamente do Literacurso, professor Marco Aurélio, para mais um papo literário. E dessa vez nós vamos abordar o contexto nacional do romantismo no Brasil, com o chamado romance urbano, ou a prosa urbana, também conhecida pelos críticos como prosa ou romance de costumes. Nesse Rio de Janeiro que vocês veem aí, mais ou menos esse contexto sócio-histórico pintado aí para nós por uns artistas que aqui passaram no período. Né? Então vejamos aqui como é que seria esse romance. Então vamos buscar de início, vamos buscar a história, o embrião do romance como gênero social, expressão de um grupo social. Que grupo social é esse, gente? É o grupo social da burguesia, aquela que vai se consolidar pela força do dinheiro como classe hegemônica no final do século XIX, com o processo da segunda fase, chamado Revolução Industrial. Então vocês veem aí os retratos, né, do que seria esse gênero novo na Europa. Observe que aqui o século XVII, 1668, você tem aqui um precursor, A Princesa de Cleves, da Madame de Lafayette, um livro que na época escandalizou pelo fato de ser uma mulher que escrevia. Assim como aqui Fragonard nos mostra nessa tela, a leitora, e você observa que essa tela é uma quebra de paradigmas. Você tem uma menina lendo, tá? O que não era muito comum, ok? Depois você tem aqui outros romances que também são precursores do gênero de aventuras, tá bom? E aí, pessoal, preste atenção aqui no registro histórico de dois missionários norte-americanos que passaram aqui pelo Rio, mais ou menos por essa década, de 50 para 60, né? 1860, Daniel Kidder e James Cooley Fletcher. O que eles falaram a respeito dessas jovens brasileiras desse período, tá? Olha só, as maneiras e os costumes das damas brasileiras são gentis e seu porte gracioso. Suas reservas literárias consistem principalmente em novelas de Balzac, Eugène Sue, Dimer, Pai e Filho, Jules Sand, em intrigas de pacotilhas e folhetins dos jornais. Assim, elas se preparam para esposas e mães. Gente, é importante notar que ele toca num ponto interessante da educação dessas meninas no Brasil do período. Essas meninas eram preparadas, criadas para o casamento, dentro de toda uma etiqueta. E aí o modus de vida é o modus vivendi francês, não é o inglês que a gente tem hoje como moda nacional, não é? Como cópia, como essa invasão imperialista aqui, não. Na época a gente tem aqui o chique, é o francês, tá? Então olha só, aqui nós temos uma introdução de como é que surge entre nós a ficção romântica nacional, o nosso romance. Então no Brasil, esse gênero chamado romance, essa ficção, ela vai se desenvolver no período romântico, coincidindo com esse gênero que chega ao Brasil por influência da França. Alguns aqui já liam os romances europeus, tá? No original, no francês. Tá? Por quê? Porque os jornais publicavam os famosos folhetins, como você vê aqui, dois exemplos do Correio Mercantil, né? E o Mercantil. Folhetins eram capítulos, trechos de capítulos, quando o capítulo era longo, publicado numa página toda ou em colunas dos jornais da época. E aí o público podia acompanhar muito bem a história, o enredo, né? E era legal porque você pode fazer a comparação, por exemplo, com o que acontece na novela de hoje. Há um público cativo da novela. E como o diretor corta naquele momento exato, né, para prender você para o próximo capítulo, então aqui você também tinha essa estratégia. O escritor publicava recortes do romance e ia publicando paulatinamente. Até porque os jornais eram feitos de uma maneira muito rústica, bem artesanais, e saíam 3, 4 dias depois, né, de uma edição. Então, quem acompanhava isso, um público seleto de leitores, você tinha pouquíssimos profissionais liberais, né, alguns militares graduados, alguns homens, coronéis vindos do campo para a cidade, que já tinham uma formação, e essas jovens, tá, mas que tinham ainda um certo recato na leitura. Os jovens, os meninos que chegavam formados da Europa, constituíam talvez esse grosso público leitor que ainda era muito pequeno. Então perceba que no segundo elemento aqui, se coloca no segundo parágrafo, as primeiras manifestações do gênero estavam empenhadas na descrição dos costumes da classe dominante da corte. E aí você está falando do Rio de Janeiro.
essa elite carioca, que era a elite nacional do período, tá? Que agora vive um grande período de urbanização e de algumas amenidades da vida no campo. Então aí o recorte mostra dois focos do romance. Ele vai tratar apenas desse de costumes hoje, que é o romance urbano, mas ele já aponta para o romance regional do campo, tá certo? Ou apresentavam personagens selvagens, concebidos pela ideologia do período romântico como idealização do herói nacional, o índio. Aí já está falando da outra prosa que veremos lá na frente um pouco mais, que é a prosa indianista, tá bom? Então nós temos aqui um painel rápido, um breve painel de apresentação do romance nacional. E aqui o crítico Alfredo Bós, o professor Alfredo Bós, nos coloca uma coisa interessante. O cuidado na hora de dividirmos essa tipologia de romances, tá? Então, olha só. Quando ele coloca aqui que é preciso, para uma divisão de critério tipológico dos romances, é preciso se dar conta dos tempos culturais díspares que viviam cidade e campo, corte e província. Então, veja que ele fala de tempos culturais, não é só o tempo cronológico, gente. Perceba a expressão tempos culturais. Havia uma cultura letrada, pouco letrada, mas havia ainda na corte. Tá? E você tem uma outra cultura menor, digamos assim, não no sentido do que é cultura, mas do acesso à informação da leitura. Tanto que há esse título, que é visto como o primeiro romance nacional, mas não teve repercussão, O Filho do Pescador. Então, academicamente falando, oficialmente falando, nós temos no registro da literatura, na história teria O Filho do Pescador como o primeiro romance nacional, mas o que faz sucesso vai ser o livro A Moreninha de Macedo, que é um outro romance chamado Romance de Costumes, o romance urbano. Então vejamos aqui quais as características desse romance urbano. Por que é chamado prosa de costumes, gente? Na verdade, esse romance, como diz aqui, são retratos do modus vivendi dessa burguesia carioca do período, do século XIX. Tá? E como é que seria isso, Marco Aurélio? Então aqui você tem os elementos constitutivos, constituintes dessa ficção nacional chamada romance brasileiro. Tá? Primeiro, é bem melodramático, totalmente recheado de sentimentalismo. Aquilo que fazia as mocinhas chorarem ao lerem, por conta do destino trágico de algum personagem, ou do sofrimento mesmo de passagem de algum outro pelo qual ela se identificava, com o qual ela se identificava ou pelo qual ela torcia. E aí aparece, claro, para dar o tempero, né, o ingrediente do romance, é o conflito. Então sempre vai haver aí um impasse, um conflito amoroso, que muitas vezes esse conflito passa a ser motivado por várias razões, de família, de religião, de classe social, preconceito racial. Então nós temos aí um romance que está mexendo com o emocional dessa galera, da questão sentimental, dessa turma que lê, tá? Que está começando a gostar desse novo gênero chamado romance. E como esse público gosta, bem a exemplo da novela de hoje, o happy end, o final feliz. Há todo um suspense, há toda uma linha cronológica ascendente para um auge, para um clímax, para depois vir o desfecho, a solução narrativa, de maneira com o clichê, e foram felizes para sempre. Porque a turma gosta, ou gostava, do gênero. Sofreu um pouquinho, né, pela função catártica da obra de arte, e depois se deleitar com um final feliz. Mas, mesmo assim, há uma crítica velada, quer dizer, uma crítica subentendida aos valores sociais. Por exemplo, você tem no caso de Senhora, um dos maiores romances desse gênero, dessa linha, né, na prosa urbana de Alencar. Alencar vai dar uma alfinetada à sociedade porque ele traz à tona a imagem do casamento como um pleno acordo comercial. Somente. A questão do amor fica em segundo plano. A mesma coisa ele vai fazer com o romance Lucíola. E aí ele dá uma cutucada, uma alfinetada mais contundente nessa mesma burguesia carioca. Lucíola é Lúcia, uma menina que se prostitui, beleza fantástica de Lúcia, de Lucíola. Mas os homens que fazem aqui essa sociedade se aproveitam da condição financeira dessa menina e usam e abusam do corpo de Lúcia. Ela se prostitui porque ela precisa dar conta de medicamentos para si. Ela tem um mal
sofre de uma doença e o pai também está convalescendo e ela não pode cuidar. Então Alencar dá uma alfinetada aí, Alencar é visto como um precursor machadiano nessa linha da crítica social. Tudo bem? E aí, pessoal, há dois elementos dos aspectos formais desse texto, desse romance urbano, que sempre andam muito juntos. A peripécia narrativa são alguns milagres que o narrador tem que encontrar, ou o autor tem que encontrar, na verdade, para costurar o romance, para dar coerência. Senão não faria sentido certas cenas. Tá? Pegando aqui o exemplo mesmo de Senhora, como é que a Aurélia Camargo, uma mulher pobre de Jó, linda, conseguiria terminar com seu noivo, pelo qual ela é apaixonada, o Fernando Seixas, se Fernando é um cara rico, ambicioso, que pensa muito em ascender socialmente. O autor tem que arranjar alguma coisa aí para dar certo, para unir esse casal para um final feliz. E aí, de repente, aparece, quase que por milagre, uma herança nas mãos de Aurélia Camargo, que faz com que ela compre o seu noivo, oferecendo-lhe um dote, que era um costume social da época, né? E Alencar vai apontar isso como uma crítica. Esse cara vai desmanchar esse costume nacional, porque é ridículo a mulher ter que pagar um dote para casar, uma quantia em dinheiro. E Aurélia, com esse dinheiro dessa herança, ela consegue comprar o seu ambicioso noivo. Isso é uma peripécia, uma espécie de milagre para dar certo o final da história. E o flashback tem muito a ver com isso, porque geralmente é uma história que para a narrativa no presente e o narrador se volta para um tempo, um retorno no passado de um personagem, geralmente dos personagens centrais, dos protagonistas, tá bem? E aí, galerinha, claro, não poderia deixar de ser um romance romântico se não houvesse a máxima da estética romântica, a idealização. Afinal de contas, tudo no romantismo é perfeito. Então você tem um amor idealizado. Tomando sempre como base o romance Aurélia, o amor que a Aurélia sente por Fernando não é só por ele, ela ama mais ao que sente por ele do que a ele próprio. Isso é idealização amorosa. E essas mulheres, esses heróis, essas heroínas, são sempre muito fantásticas, belas por fora, belas por dentro. A Aurélia tem altivez, vaidade, orgulho intenso, conduta, caráter firme. Então a Aurélia representa, gente, a emancipação da mulher já naquele tempo. Veja como Alencar é audacioso. Estamos falando da sociedade do século XIX. Estamos no século XXI, galera. E Alencar já apontava para o momento da emancipação feminina. E também os espaços, todos são idealizados, como vocês podem ver aqui. Esse luxuoso salão do baile de Julius Leblanc Stewart. Essa pintura que expressa muito bem. Isso me faz lembrar um capítulo-chave de Senhora, quando ela entra no meio desse salão, ou da própria Moreninha, né, de Macedo. Tá? Então há sempre o espaço fantástico dos salões da corte, da elite nacional, da elite carioca, porque esse romance expressa essa elite carioca. O autor também vai trabalhar, galera, uma coisa chamada entrelaçamento nesses romances, realidade e ficção. Ele dá uns toques que faz para você, leitor, parecer que aquilo aconteceu. Então ele pontua com alguns elementos da sociedade. Ele fala na glória, ele fala na procissão do Carmo, tá? Ele fala em alguns pontos da cidade do Rio de Janeiro. Tá? Fala da Livraria Farouz, vai falar de alguns pontos de encontro dessa elite carioca do período. Isso faz você se projetar. Então imagina o que sente esse mesmo público leitor ao ler esse tipo de romance. Gente, o sucesso do romance urbano, chamado romance de costumes, é porque essa galera aqui, ela vai identificar-se com os personagens. Ela vai dizer, olha, o romance está falando de um espaço, de um local em que eu estava lá ontem, tomando meu vinho, tomando meu champanhe, tomando meu licor, tá certo? Então ela vai identificar-se, eu estava no salão da festa, no sarau da festa ontem. O sarau veio do francês também, né? Então é isso aqui, é o baile. E aí tem que ter cuidado, porque Alfredo Bós nos lembra da questão da entropia de informação estética. O que é isso, professor Marco Aurélio? É o cuidado para aquele leitor menos cuidadoso, menos assíduo à leitura, o leitor do nível de leitura mais baixo um pouco, ou aquele mais tendencioso, para não fazer interpretações indevidas
ao seu bel prazer, porque o romance, a narrativa, costuma ter essa armadilha. Então tem que ter cuidado, porque às vezes você está interpretando algo, mas não está interpretando como deveria, por uma tendência sua ou por um cuidado no seu livro de leitura. E esse tipo de romance traz muito isso. E nesse tipo de romance, gente, como outro aspecto ainda formal do texto, é que nele predominam as personagens planas, ou chamadas também personagens estáticas ou lineares. Mas geralmente se usam planas. Agora, o que seria isso? Gente, personagens planas é aquelas que não são trabalhadas densamente no seu psicológico. Elas são vistas mais pelo seu comportamento exterior, pela sua beleza, e não se modificam nem pela questão social, nem pela questão corporal, nem pela questão mental ao longo do romance. Terminam o romance do mesmo jeito que começam. A Aurélia Camargo destoa disso. Primeiro porque a Aurélia era pobre de Jó. E socialmente ela termina milionária. Mas não é só por isso que a Aurélia é uma personagem dinâmica em vez de plana. Uma personagem redonda, ou dinâmica como é chamada, tá? A Aurélia também é uma personagem dinâmica ou redonda, porque a Aurélia é trabalhada todo o tempo pelo narrador, é trabalhado o seu perfil psicológico muito intenso, para nos mostrar o seu caráter, a sua forte personalidade e o seu sentimento de amor idealizado. Então esse narrador em terceira pessoa vai nos mostrar uma Aurélia idealizada por fora, essa heroína linda, maravilhosa, a comparação é absurda, de brilhante, de linda, mas também vai mostrar o psicológico de Aurélia. Então é um personagem trabalhado de outra forma que não o personagem plano. Mas geralmente no romance de prosa urbana os personagens são planos, tá certo? E aí você tem toda aí uma estrutura, tá? Que compõe o gosto dessa burguesia social. E é essa linguagem que coaduna-se com esse gosto, uma linguagem colorida. As descrições de Aurélia, quando ela chega no baile, é comparada a um meteoro incandescente que, ao atravessar esse salão na diagonal de ponta a ponta, ela com 16 anos, né, ela vai parar o baile. Todas as atenções de homens e mulheres se voltam para aquela beleza que acaba de adentrar o salão. Então essa linguagem colorida de adjetivos, de comparações, de metáforas, é a linguagem romântica. E ela seduz o leitor porque aqui e acolá o narrador vai usar uma técnica de não só pontuar locais para seduzir você, como o entrelaçamento que falamos aqui há pouco, da realidade e ficção, tá certo? Mas ele usa uma outra técnica, que é uma espécie de conversa com você, leitor. Então isso é uma coisa que vai ser aprofundada lá na frente por Machado de Assis em seu trabalho metalinguístico no texto. Tá certo? Então, galerinha, esse é o painel do chamado romance urbano ou romance de prosa nacional, que é o espelho dessa obra do baile, cuja música tocada seria mais ou menos essa aqui. Lindo, né? Galerinha, ficamos por aqui. Se inscrevam lá no YouTube, no canal Literacurso. Clica lá no sininho para quando chegar novidades do aspecto de linguagem, dos aspectos de linguagem, ou papos literários como esse, vocês ficarem por dentro. Tudo bem? Um beijão e até a próxima.